de adotar um sistema integrado pode analisar essa viabilidade econômica para ele? O produtor poderia utilizar essa métrica fazendo estimativas, né? Olhando o que já vem acontecendo do ponto de vista de custo, receita, produtividade, lucratividade em fazendas ou em situações que eventualmente se pareceriam com o que ele imagina que poderia acontecer para ele, e a partir disso simular, né, o que ele pode esperar aí em relação a retorno do sistema de integração. O LPF demanda uma transformação mais lenta, né? um processo mais lento. Como que ele faz esse planejamento também econômico, né? Então, essa aí é talvez o grande desafio, pensando na adoção da integração, porque é um sistema que a gente chama de um sistema de longo prazo, né? E ele acaba apresentando resultados melhores a partir do momento que ele já entra num estágio de estar maduro do ponto de vista de integração entre os sistemas. Só que ele, de fato, precisa de um aporte inicial mais elevado. Mas o que os nossos resultados vêm mostrando é que, por mais que ele tenha um investimento inicial maior, em algumas situações aí gerando entre 10% e 15% maior por hectare do que um sistema especializado, o lucro, né, o retorno esperado que ele pode apresentar depois aí do 5º, 6º, 7º ano, acaba compensando muito esse investimento inicial que ele teve. Em relação ao planejamento, eu acho que o que ele precisa de perceber principalmente é a conexão que ele vai ter em relação ao mercado, para quem ele vai vender o produto que ele está produzindo. E isso aí acho que vale muito, principalmente para o componente florestal, né? Já que esse também é o componente que ele vai demandar assim, vários tratamentos inicialmente, né, de manejo, e que o retorno vai aparecer só depois aí do 5º, 6º, 7º ano. Então ele também tem que ver se ele vai ter mercado, não adianta só colocar o componente florestal, se ele não tiver um mercado para ele. Exatamente. Para o componente florestal, acho que esse aí é o principal ponto. Para a lavoura e para a pecuária, eu acredito muito que o problema de comercialização praticamente não existe. Mas para o componente florestal, sim, ele precisa de estar muito atento à finalidade da produção. Então, assim, se ele está incorporando a árvore no sistema para uma determinada finalidade, é importante que ele perceba que ao chegar o momento do corte, né, ele tenha já esse mercado estabelecido, ou um parceiro que vai adquirir ali o produto dele, para eles conseguir, com isso, fazer melhores estimativas de rentabilidade do sistema dele. Muitos produtores reclamam do acesso ao crédito do Plano ABC e outros créditos, enfim. Essa metodologia que vocês estão desenvolvendo para avaliar os benefícios econômicos da LPF pode ajudar nisso? Pode ajudar o outro lado? Sim, sim. Essa aí talvez é uma das grandes questões de inovação dessa proposta, porque a perspectiva de analisar os sistemas de integração com métricas de análise de viabilidade de projeto é uma linguagem que as agências de fomento entendem muito bem, né? Então, o produtor, ao adotar essa perspectiva, vai conseguir passar para as agências de fomento as informações econômicas numa linguagem que as agências conseguem avaliar de uma maneira muito clara e direta. E para a agência de fomento, que é o outro lado desse processo, ele vai conseguir perceber de maneira clara e objetiva as expectativas de retorno e de lucratividade que aquela proposta pode apresentar. Então a ideia é que essa ferramenta consiga analisar bem os resultados econômicos e facilitar até esse tipo de conexão entre o produtor e a agência de fomento. E assim, se tratando de um projeto de longo prazo, que tem momentos diferentes de rentabilidade, o crédito tem que também ser pensado para isso? Sim, então essa aí é uma questão mais objetiva, mas que a nossa proposta também consegue contribuir. Que assim, à medida que a gente tem essa avaliação ao longo do tempo e acompanhando de maneira muito detalhada todos os fluxos, tanto de custos e de receitas que o sistema apresenta, a gente consegue perceber melhor a capacidade de pagamento do produtor ao longo do tempo. Isso pode permitir, né, para os nossos planejadores aí, as pessoas que pensam as políticas públicas, principalmente para essa parte de crédito, melhorar as informações do ponto de vista de capacidade de pagamento do produtor e ajustar as linhas de financiamento a essa capacidade. Eventualmente, o produtor ele pode ter uma dificuldade um pouco maior
de arcar com as parcelas de pagamento do financiamento num primeiro momento, dado que o sistema ele precisa de um investimento um pouquinho maior. No início tem muito a questão do processo de aprendizado, né? Ele ter uma espécie de uma carência ou parcelas com valor menor, enfim, ajustar o pagamento que ele vai ter em relação ao financiamento, a capacidade que ele vai ter de honrar esses compromissos. E aí o que a gente percebe é que os sistemas, eles, a partir aí do quarto, quinto ano, quando as receitas começam a ficar cada vez maiores, ele teria aí uma condição, inclusive, de arcar com parcelas um pouco maiores. Então, ajustar essas duas coisas aí são situações que essa metodologia possibilita a gente avaliar.